Bom dia, então, a todos que já ingressaram na aula. Nós vamos hoje trabalhar com a página 57 do livro de espanhol. Na página 57, nós temos uma revisão. Então, a partir de agora, o que nós vamos observar? Que a apostila de espanhol, ela começa a revisar conteúdos. Por isso que você não tem esse conteúdo lá na parte daquelas espirais, né, das apostilas de pré-vestibular, porque a própria apostila já tem os seus conteúdos de revisão, tá? Nós vamos revisar a questão das regras gramaticais, tá bom? Regras gramaticais, não, regras de acentuação, né? Para ser melhor, aí, para ser mais específica. As regras de acentuação da língua espanhola é muito semelhante às regras de acentuação da língua portuguesa. Como nós temos aí algumas línguas, digamos, co-irmãs, espanhol, italiano, português, nós vamos observar que muitas palavras são semelhantes, tá? Até quando alguém fala alguma coisa em espanhol, até faz um sotaque meio italiano, né? É grazie e é gracias, né? Então tem algumas coisas. Corazione e é coração. Então, temos algumas palavras muito semelhantes na sua estrutura e também algumas regras. É o caso da acentuação gráfica na língua portuguesa e na língua espanhola. Então, eu vou compartilhar minha tela para a gente começar aí a discutir algumas coisas sobre esse conteúdo, ok? Deixa. O computador hoje está mega lento. Microsoft não está me ajudando aqui. Então, vamos lá. Acentuação gráfica. Quando nós falamos em acentuação gráfica, nós precisamos tomar o cuidado para entender algumas coisas antes de colocar qualquer acento, tá? Quando nós estamos falando aqui na língua portuguesa sobre acentuação de palavras, nós não podemos deixar um detalhe muito importante de lado, que é a questão da sílaba tônica, tá bom? Então, a sílaba tônica recebe, em alguns momentos, um acento circunflexo ou agudo na língua portuguesa. Essa marca da sílaba tônica, ela acontece em qualquer palavra. Qualquer palavra tem uma sílaba tônica. Por exemplo, estou falando língua portuguesa ainda, tá? Eu digo música. A palavra música tem uma sílaba tônica. Mu. Zi, ka. Esse zi, ka são sílabas átonas. Não tão fortes, não tão tônicas quanto mu. Música. Ela tem algo que é mais acentuado, certo? Na língua portuguesa, as palavras quando que contém a sílaba tônica na terceira posição de trás para frente são chamadas de proparoxítones. E existe uma regra. Todas as palavras que recebem a sílaba tônica na terceira posição, elas são classificadas como proparoxítonas e todas são acentuadas. Muito bem. Agora veja comigo. Recebe um acento agudo ou circunflexo. No caso de música, agudo, porque a vogal abre, música. E não no caso de avô, que fecha e é o circunflexo. Na língua espanhola, nós vamos ter uma pequena definição na questão de acento. Quando nós falamos em acento, e agora a gente tem que pensar que nós estamos estudando as regras da língua espanhola. Nós estamos estudando regras que foram estabelecidas, estudadas, veiculadas, organizadas, pautadas em cima da Academia Real da Língua Espanhola, tá? Então, quando eles falam em acento, a gramática da língua espanhola está falando na posição de sílaba tônica.
Então, é o acento, é a sílaba tônica. Então, el acento es la mayor fuerza o intensidad con que pronunciamos una sílaba de una palabra. Cámara. Esse é acento, cámara. É a tônica, tá bom? É a sílaba tônica. Quando a Academia Real da Língua Espanhola fala em tilde, la tilde o acento ortográfico, é la rayita, é o acento que eles só utilizam o agudo que nós usamos, tá? Eles não têm o circunflexo. Que escrevemos em alguma palavra para señalar onde vai o acento. Então, algumas palavras vão precisar desta marca ortográfica, que é a tilde, que seria para nós o acento agudo, tá bom? Algumas, para diferenciar ali que o acento, a sílaba tônica, precisa desta marca, dessa raíta. León, lápis, gráfico. Eles seguem, pessoal, a mesma classificação que nós fazemos como oxítona, paroxítona e proparoxítona. Então, quando nós falamos em acento na língua espanhola, tá? Nós estamos distinguindo o quê? A maior intensidade dada a uma sílaba de uma palavra. Então, é possível que eu tenha uma tônica e outras átonas. Mas tônica, quer dizer, acento tônico, sílaba tônica, eu tenho em todas as palavras. No entanto, algumas recebem la tilde, ou seja, o que para nós seria o acento agudo. Tá? Então, olhem a marcação. Se eu digo mama, eu digo mamá. Isso é uma diferença? Sonido, mamá. Outra coisa importante, la tilde é usada somente em vocais. Então, em vogais, ok? Você não vai estar utilizando esta marca ortográfica, la tilde, numa consoante. Você vai usar numa vogal. E essa sílaba pode vir acompanhada de uma consoante? Pode, tá? Mas é importante. Veja que na língua portuguesa nós também utilizamos em cima de vogais. Então, acento ou tilde? Então, revisando. Acento é a sílaba tônica. O conceito de tilde é um tanto complexo se se lo suele confundir com o conceito de acento. Então, geralmente, ele é confundido, tá bom? É importante señalar que todas as palavras têm acento. O acento é a entonação ou a potência que se le dá a uma parte de uma palavra, mais especificamente a uma sílaba. La tilde é a representação gráfica de algunos de esos acentos, no todos. En conclusión, acento ortográfico es igual a tilde. Solamente acento es a sílaba tónica. Então, temos tildação, que é quando nós colocamos tilde em algum acento, em alguma palavra, tá? Em algum acento, em alguma sílaba tónica. Então, a tilde é a rayita o vírgula com la gráfica el acento en alguna palabra teniendo en cuenta las reglas de tildación. Ejemplo, música. Solo un grupo de palabras acentuadas ejerce la presencia de tilde. Canción, las palabras agudas. Cárcel, las palabras graves. Química, las palabras hidrújulas. Y entregárselo sobre esdrújula. Vamos a ver. Então, as regras de situação básica estão lá na página 57. Olha lá a tua apostila. O que nós vamos ver? A sílaba tônica, ela pode ser classificada para nós em português em oxítona, paroxítona, proparoxítona. É a posição da sílaba tônica. Em espanhol, a classificação do acento da sílaba tônica também é classificada em agudas, llanas ou graves, esdrújula e sobresdrújula. Olha ali na tua apostila. Que nós, esses dias eu estava vendo, eu vou dizer para vocês, foi esses dias mesmo, tá? Foi talvez um mês atrás. Eu estava olhando uma gramática muito antiga que eu tinha aqui da minha avó. Minha avó era professora na década de 40, década de 50. E aí, eu tinha uma gramática velhinha, páginas, não amarelas, gurizada, já quase marrom. Entendeu? E aí tinha uma gramática de língua portuguesa. E a gramática de língua portuguesa tinha as regras de acentuação. Pasmem. Porque eu não sabia, né? Fiz faculdade e não tinha visto, ninguém tinha me dito isso. Mas tinha lá na gramática de língua portuguesa, muito antiga, que
as palavras podem ser classificadas de acordo com a sílaba tônica em agudas ou oxítonas, graves ou chamadas paroxítonas, esdrúxulas com X ou proparoxítonas. Então, quer dizer que na língua portuguesa, naquele sistema mais, talvez, arcaico, antigo, passado, porque toda a dinâmica da língua vai fazendo com que a gente comece a captar novos sinônimos ou nomear, renomear palavras, né? Era utilizado a mesma nomenclatura, ou seja, o mesmo nome dado na língua portuguesa e espanhola, tá? Então, inclusive na tua apostila você vai ver ali que o autor coloca ali, tá? Então, as agudas são as oxítonas, as graves, olhanas, são as paroxítonas, e as esdrúxulas são as proparoxítonas. Você vai observar que são as mesmas regras, uma coisinha diferente da outra, muito pequena. Mas olha só, quando que se tilda, quando que se coloca la tilde en las palabras agudas? Quando la palavra termina em vocal. Acento na última sílaba, ou seja, tônica na última sílaba, e a palavra precisa terminar em vocal, seguida ou não de S ou N. Veja que é muito parecido com a língua portuguesa. A língua portuguesa, você vai acentuar as palavras na última sílaba, que for tônica, tá bom? For tônica. Essa palavra, ela precisa terminar em vogal, só que na língua portuguesa a gente só tem 3. A, E e O, tá? Na língua espanhola, qualquer palavra que a última seja tônica e recaia numa vogal essa tônica. Você vai colocar la tilde, seguida ou não de S. Então, menu, buzón, canción, on passe. Então, você tem uma palavra terminada em vogal, seguida ou não de S. Ok? Agora, as graves são as paroxítonas. Você vai colocar acento, né? Ou o acento ortográfico, ou chamada tilde, quando a tônica, o acento, a tônica for da penúltima sílaba. Então, contando de trás para frente, na segunda posição. Se tilda, se usa o tilde, o acento ortográfico, quando a palavra não termina em vogal, seguida de N ou S. Então, observa. Você sabe que a regra das oxítonas é acentuar a palavra onde a sílaba tônica está na última sílaba e ela terminou com vogais seguidas de N ou S, ou não, né? Seguidas de uma dessas consoantes. O que é as paroxítonas? As paroxítonas, ou graves, ou llanas, elas são colocadas nela o acento ortográfico, o tilde, quando elas têm a sílaba tônica na penúltima sílaba e pode terminar de qualquer jeito. Só não pode terminar como terminou a oxítona. Eu respeito a regra da oxítona e terminou e recaiu. É mais fácil que no português. Né? No português tem que decorar um monte de coisinha de ditongo, de terminar em N, L, X, R, PS, tem várias coisinhas. Na língua espanhola, você respeita as agudas e aí é paroxítona. Termina em qualquer coisa, respeita a regrinha da oxítona e assim, taca lá o acento ortográfico, la tilde. Então, níquel, açúcar, lápis. Então, veja que eles terminam em qualquer letra que não fere a regra da oxítona. E veja que a tônica dela está ali na posição da paroxítona. As esdrúxulas são as proparoxítonas. Na língua portuguesa, o que a gente fala para as proparoxítonas? Aí é a antepenúltima sílaba tônica, forte, e ali levam a ser. Todas são acentuadas. A mesma regra na língua espanhola. Mesma regra. Sempre levam tilde. Pájaro, cáscara, oxígeno, música, médico, essa mesma coisa. Agora, na tua apostila, na página 57, fala das palavras esdrúxulas. Esdrúxula, el acento ortográfico recai en la sílaba anterior, a antepenúltima sílaba de la palavra. Leva tilde sempre. Então é o seguinte, é que na questão da nossa acentuação, das esdrúxulas, é quando nós temos verbos que vão agregando a eles pronomes. Como eles não usam hífen na colocação pronominal ênclise, que é quando o pronome está após o verbo, eles formam uma palavra toda. Então, busca-se-lo, pide-se-lo, ou, como tem na tua apostila, compará-se-lo, compra-me-lo. Então, eu tenho sempre
esses pronomes sendo colocados junto ao verbo, sem uso de hífen, eles formam uma palavra. E, claro, a sílaba tônica, ela vai recair numa posição anterior à antepenúltima. Então, é como se fosse a quarta posição, digamos assim. E ela vai ser chamada de subesdrújula, tá? Subesdrújula. Isso só acontece no espanhol devido a essa regra que não é igual à nossa da ênclise, tá bom? Então, quando nós falamos em regras de acentuação, como que nós acentuamos? É importante que a gente perceba que nós acentuamos quando nós pegamos uma palavra, dividimos as sílabas, encontramos se há ditongação, se há hiato, depois classificamos a sílaba tônica em agudas, né, as oxítonas, ciliar, não só graves, esdrújula, subesdrújula. Os monossílabos, eles não se acentuam em alguns casos, mas em outros sim. Quando? E aí vem uma coisa que a gente também relembra lá do primeiro ano, que é a questão do acento diacrítico. Quando eu tenho alguns monossílabos que não levam acentuação, mas outros levam para eu poder fazer uma diferença de classe gramatical, tá? Então ali, ó, olha o exemplo, acento diacrítico. Te preparo um té. Então, é o pronome te com o substantivo te, que é chá. Então, eu te preparo um chá. Se queres, lo veo. Esse se é afirmação. E o si sem acento é uma conjunção de condição. Dê algo de comer. Esse de é o verbo dar. E o de sem acento é preposição. Ser feliz de verdade. Se é o verbo e o se sem acento é ser feliz de verdade. O de, desculpa, né? O se também poderia vir, né? Se eu tivesse ali o quê? Um pronome. Como no verbo ali, comprárselo. Então, esse se também pode ser pronome, mas aquele de ali é preposição. Ele es el nuevo profe. Então, esse ele, acentuado, pronome pessoal. El nuevo, esse ele acompanhou ali o profe, que é substantivo, ele é artigo. A mí me gusta mi escuela. Esse mi acentuado é um pronome, certo? Como se fosse o oblíquo para nós. A mí me gusta mi escuela. Esse mi escuela é o pronome possessivo. Tu eres tu guia. Tu, com acento, pronome pessoal. Tu guia, pronome possessivo. Então, nós temos aqui a questão da classificação, mas também desse acento diacrítico, que nós também temos na língua portuguesa. Quer ver? Diz assim, ó, me dá a bolsa da Jaqueline que tem as minhas coisas. Então, me dá, verbo, a bolsa da Jaqueline, que é preposição. Então, a gente acaba, né, ou em exercícios de a nomenclatura de cada palavra. Então, a gente começa a perceber que essa regra também existe na língua portuguesa, que os monossílabos, eles podem vir acentuados para fazer exatamente essa diferenciação da classe gramatical, tá bom? Então, vejam aqui alguns exemplos em algumas frases. Tu vives en la calle mayor, não? Então, esse tu, pronome pessoal. E se for possessivo? Tu madre cocina muy bien. Pronome pessoal, él. Juan es buen estudiante. Él siempre tiene buenas noches. Ou él, sem acentuação, artículo. El periodista hizo una pregunta comprometida. Te com acento sustantivo. El café no me gusta, prefiero el té. Ou te, sem acentuação, pronome personal. ¿Te apetece ir al cine esta noche? Mi, con acentuación, pronome personal. Para mí, el español es el idioma más bonito. Ou mi, como uma questão de possessivo, mi gata se llama Luna. De, forma do verbo dar. ¿Quieres que te dé un masaje? Ou de, preposição, me he comprado um gorro de lana. Então, nós temos acentuação diacrítica para diferenciar essa questão de classe gramatical, como essa palavra se comporta dentro da língua espanhola. Então, a acentuação da língua espanhola, ela permite, então, que a gente perceba determinadas ênfases, né, que são dadas à sílaba que se pronuncia com maior força. E a gente vai representar, em alguns casos, essa sílaba tônica com uma tilde, tá? Que são colocadas em cima de vogais
certo? E aí a gente vai observar que a classificação se dá em agudas, lianas, esdrúxulas ou sobreesdrúxulas, certo? O que vocês vão começar a perceber? Vocês vão dizer, mas por que eu estou estudando isso aí, né? Algumas pessoas farão concurso vestibular com a língua espanhola. E às vezes é importante, que tem uma questão que fale sobre a questão dos monossílabos, do porquê que são acentuados, não são acentuados, e aí você lembra da acentuação diacrítica, ou você lembra que eles são semelhantes à língua espanhola, à língua portuguesa, e aí você começa a fazer essas pequenas comparações e lembrar dessas pequenas regras que são até mais facilitadas do que para nós da língua portuguesa. E outra coisa, aí você para se fazer eu nem paro muito para ver isso, porque eu escrevo, do jeito que eu escrevo, eu lembro, nem sei por que é acentuado, mas eu sei que tem. Claro, nós temos esse mecanismo maravilhoso do nosso cérebro de fotografar a palavra e às vezes a gente coloca acento numa palavra nem sabendo o porquê da regra. Porque o nosso cérebro tem esse mecanismo maravilhoso de fotografar a palavra. E aí você não para muito para racionalizar do porquê daquela regra. Mas aquela regra, às vezes, ela se torna fundamental numa questão que você vai fazer em alguma prova de nivelamento, de idioma ou qualquer outra coisa. Ela se torna importante. Então, por isso que você precisa ser conhecedor da regra para não ser assim, ou não passar por um momento de ignorância, de falta de conhecimento desta regra, tá? Lá na página 58, vai comigo na tua apostila, o autor, ele coloca só 2 exercícios, você vai dizer, poxa, mas a professora faz uma aula inteira de regra de acentuação, e o cara na apostila dá 2 exercícios. 2 questões. É que como é uma revisão, né? Ele pensa assim, nossa, turma do terceiro ano já sabe tudo sobre isso, né? Vou só revisar mesmo, porque o restante ele sabe. Então, olha só, a praticar. Número 1, señala la alternativa en que todas as palavras são acentuadas por la misma regla de acentuação. Então, a mesma regra é utilizada em todas as palavras para que aquela tilde, aquele acento ortográfico esteja correto. Então, na letra A, não é a alternativa correta, porque você tem uma paroxítona, ou uma grave, e depois você tem 2 proparoxítonas, ou 2 esdrúxulas. Então, não é a mesma regra da primeira para as 2 últimas. Na letra B, você tem uma esdrúxula, tá? Uma proparoxítona, época, e ananás e café é uma aguda, uma oxítona. Não é a mesma regra, as 3. Na letra C, animal, francês e cálculo. Eu tenho a mesma coisa que na letra B. Eu tenho 2 agudas e a última, que é esdrúxula. Na letra D, parágrafo, ânimo, ortográfico. Essa daqui, todas as 3 são acentuadas na mesma posição de sílaba tônica. Elas são as chamadas esdrúxulas ou proparoxítonas. Na letra E, pontuação, é uma aguda, pontuação, termina em vogal seguida de N. Bastará, é uma aguda. E magníficas, é uma esdrúxula. Então, a única que segue a mesma regra é a letra D, tá? Então, não é assim, ó, está acentuado certo ou errado? Não. É qual é a alternativa que contém todas com a mesma regra de acentuação. Na número 2, você vai ver ali, ó, señala a opção em que ni todas as palavras da série estão escritas adequadamente. Então, aqui tem a ver assim, ó, o que você ia fazer aqui, tá? Estou em casa, sou aluna do terceiro ano. O que eu, Denise, faria? Eu abriria o meu dicionário online e eu iria procurar como que são escritas essas palavras. E aí eu veria o quê? Que tem palavra aqui que está faltando acento. E a alternativa que contém mais erros aqui, que nem todas estão escritas adequadamente, é a letra C. Açúcar, que falta acento, e sensação. Certo? É aqui, não possui. O restante, todas elas estão ali ou faltando um acentinho numa palavra só, ou todas estão corretas. Mas agora, nem todas da série, possui mais, assim, erros, é a questão da letra C.
tá? Então, veja que quando a gente faz uma questão de vestibular, a gente pensa só na alternativa, né? Mas a gente esquece de ler o enunciado. O enunciado é que vai te levar para a alternativa correta. Então, parar para pensar, ver cada palavra, ver o que o autor colocou, marcou no enunciado. Então, é por isso que a gente precisa se dar conta de que você precisa ler o enunciado. Porque senão você vai ver coisas semelhantes e, na verdade, o que o teu professor está pedindo é, naquela questão, possivelmente alternativa incorreta. E lá no vestibular, né, ele fez uma adaptação da questão. Então, você tem que olhar para a questão e analisar o que a questão está pedindo. Porque senão você pode ser pego de surpresa por um Ctrl+C aí, um Ctrl+V, que não era o que você precisava. Então, analisem a questão. Os professores podem adaptar questões de vestibular, né? Não como uma forma de punição, mas como uma forma para ver. Você está ligado nisso? Porque hoje você está no terceiro ano testando a sua capacidade de conhecimento, porque vai vir o momento de você fazer o vestibular e de você testar ali sem a chance de você dar-se conta de que você errou. Vai ser uma oportunidade, para às vezes, única, né? De URGS ou de qualquer outro aí. Então, fiquem atentos aos enunciados. Tá bom, gente? Essa era a aula de hoje. Alguma dúvida? Havendo, e estiverem com vergonha, pode perguntar depois através do e-mail também, tá? Então, era isso. Tenham todos uma ótima manhã de aulas.